Olá pessoal, eu sou o professor Alexandre Gazola, engenheiro agrônomo, doutor em sementes. Estamos aqui no Mato Grosso, numa área pronta para dessecação, para a gente falar um pouco sobre dessecação na pré-colheita da soja. Seja um campo destinado a sementes, como é esse caso, um campo destinado à produção de grãos. Então o que a gente preconiza? Que o campo esteja na maturidade fisiológica. É um padrão um pouco diferente do adotado aqui no Mato Grosso, que geralmente o produtor antecipa um pouco essa dessecação. A gente vai trazer argumentos por que não antecipar a dessecação. Primeiro, esse é um campo destinado a semente, e o máximo de qualidade, vigor e germinação e acúmulo de matéria seca se dá no que a gente chama de maturidade fisiológica. Aqui na soja é o estágio fisiológico R7.3, que é onde eu tenho mais de 76% de folhas, hastes e legumes amarelos, e eu tenho também a senescência dos nódulos associados às raízes, logo a gente vai mostrar isso, e eu tenho o grão se desligando do legume, e consequentemente o legume da planta. Então esses são os principais argumentos. Situação visual do campo é isso que a gente busca, ó. Essa condição aqui, ó. Então o que a gente busca? Nessa condição, a gente tem plantas um pouco mais prontas e plantas um pouco mais fracas, ó, mais verdes. Tenho variabilidade em termos de plantas e eu tenho variabilidade também em termos de legumes. A gente tirou algumas plantas aqui para conseguir mostrar para vocês esse momento, lembrando que visando o máximo peso de grão, a máxima produtividade, esse é o momento da dessecação. E visando a máxima qualidade fisiológica do lote de sementes, posteriormente, também esse é o momento. Então o que a gente tem? Ó? Nesse momento a gente preconiza justamente onde eu tenho uma grande quantidade dos nódulos senescidos. Aqui a gente está vendo nódulos senescidos, ó, eles já estão em deteriorização. E eu tenho alguns nódulos, ó, que ainda estão verdes, ó, ou clarinhos. É um nódulo que está finalizando o seu ciclo. Aqui praticamente todos já estão senescidos. É isso que a gente busca. Ó. Aqui um pouquinho verde. É esse o padrão de planta, ó, aqui também. Ó. Então, os nódulos são um grande indicador da maturidade fisiológica. E também um outro indicador é a raiz. Ó. Se a gente quebrar a raiz, ela já está escurecida, ó, já parou a translocação. Então, a planta já está finalizando o ciclo. E as vagens, a gente observa que grande parte das vagens já estão prontas. Ó. Eu já tenho, ó, se nós pegar essa planta aqui como exemplo, ó, eu ainda tenho folhas. Lembrando que no final de ciclo as folhas têm baixa absorção, mas eu tenho a haste ainda para fazer absorção. Por isso que a gente tem que trabalhar um grande volume de cauda, logo vamos falar disso. Mas esse é o padrão de planta. Ó. Essa área aqui, daqui 24 horas ela vai ser dessecada. Então desse momento 24 horas. Então o tempo que eu tenho para as vagens que não estão prontas completarem. Ó. A gente tem algumas vagens que estão em processo de complementação, mas a grande maioria já está pronta. Então esse é o padrão de planta que a gente preconiza aí para dessecação. Ou seja, para a gente ter uma condição ainda de absorção, através da haste, através da folha, e também uma condição de máximo enchimento de grão. Isso que a gente preconiza. Muitos produtores me questionam, Alexandre, se eu esperar para esse momento, eu não vou ter muita perda, muito dano por umidade? Não. Por quê? Utilizando o produto recomendado na dosagem certa, com volume de cauda superior a 80 litros por hectare, eu vou conseguir colher essa lavoura no 4º para o 5º dia. Uma dessecação antecipada que leva a colheita aqui na região para 10, 11 dias muitas vezes, ficando o produto no campo. Então eu espero um pouco mais e eu colho antes da situação atual da dessecação. Então é uma técnica inovadora e que traz muitos resultados. Isso que a gente preconiza. E também, se eu esperar demais, muito além desse ponto, eu perco folhas e eu perco também essa rapidez, porque daí eu tenho pouca absorção, vai ser quase uma secagem natural. Então, esse é o momento. Daqui 24 horas, entra com a aplicação, que a gente quer que todas essas vagens entrem na maturidade fisiológica. O que é a maturidade fisiológica? É o momento em que eu tenho o desligamento dos grãos. Ó. Geralmente é uma vagem como essa. Ó. Se tu abrir essa vagem, tu vai conseguir visualizar o grão se desligando. Ó. É isso que a gente busca. Ó.
esse desligamento. Olha, a cor característica, ó, da soja, ó. Essa membrana que está ligando internamente aqui, ela já está escura, já está desligada. Popularmente a gente fala que o grão se desligou, se desmamou. Então é isso que a gente preconiza, ó, essa coloração de grão. Então isso é muito importante. Vamos pegar uma outra aqui, só porque caiu o grão, para justamente mostrar. Ó, aqui está um pouquinho atrasada, mas ela está na mesma, praticamente na mesma condição. Maturidade fisiológica também, ó. Então é isso que a gente preconiza, esse padrão de grão. Claro que nessa área eu tenho vagens mais prontas também, né? Que é comum, que eu não posso ter, é muito atrasada, né? Então é isso que a gente preconiza. É muito normal na maturidade fisiológica eu ter esse padrão aqui, vagens mais prontas e vagens mais atrasadas. Então é isso que a gente preconiza. Eu sempre tentar aplicar quando eu tiver um padrão a partir desse, ó. Aqui já está desligado, está na maturidade, e aqui já está em L7.2, que tem o tempo pós-aplicação, em média a gente fala de 12 a 20 horas, dependendo do produto, a combinação, a calda, a temperatura, para a planta morrer. A planta morrendo, cessou a translocação. Então, eu cesso o enchimento de grão. Então, essa é a recomendação, esse é o padrão de lavoura que a gente preconiza. Espero ter ajudado a todos. Um grande abraço, professor Alexandre Gazola. Até mais.